primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né, para estarem aqui nesse momento hoje, agradecer também o convite feito por Alessandra, agradecer o pessoal da formação de História e Geografia, né, que é Felipe, Bia, Mariana, que estão sempre presentes com a gente, né, incentivando e trazendo essas temáticas, né. Então, agradeço desde já, né, desde sempre, tanto o convite como a presença de vocês e todo o suporte que a Genat está fornecendo, né. Eu vou iniciar aqui a apresentação, sim, vou fazer minha autodescrição, já tinha deixado aqui, né, eu sou uma mulher branca, de cabelo cacheado, e estou usando uma blusa azul com a calça social marfim. O meu cabelo, ele tem algumas mechas loiras que disfarçam muito bem já meus primeiros cabelos brancos, então, essa sou eu. E aí vou iniciar aqui a apresentação. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, né? Espero contribuir da melhor forma possível, com novas reflexões, com um embasamento teórico. Também quero muito ouvir vocês, né? Um desejo assim, eu até comentei, eu fiz quando é presencial, a gente tem aquele olho no olho, né? A gente consegue ter uma proximidade maior. Mas não hesitem, se vocês quiserem falar, tirar alguma dúvida, ou então tem alguma contribuição, experiência, e não quer deixar passar despercebido, né? Porque às vezes a gente não anota e acaba saindo do foco ou esquecendo. Pode levantar a mão, colocar no chat, abrir o microfone e falar, tá bem, pode fazer sem nenhum problema, viu? Eu vou iniciar aqui a apresentação para ver se vocês já conseguem visualizar. Agora eu já não consigo mais ver o chat. Qualquer coisa, viu, pessoal? Podem interromper, que eu estou vendo aqui só a minha tela cheia. Todo mundo consegue ver direito? E me ouvir também, né? Sim, Aline, está ótimo. Sim, está ótimo. Então, assim, quando a Alessandra me convidou para falar um pouco, né, Aline, você tem como falar na Genat a respeito das considerações sobre gênero, interseccionalidade, o seu trabalho. Então, assim, eu já pensei em não colocar de cara que era sobre também, né? Quando a gente fala de gênero, a gente fala de uma forma absoluta, completa. E aí ela disse que sentia um pouco a necessidade de falar fora dos muros da área de História e Geografia, porque na nossa área a gente fala muito a respeito disso, né? Eu pulei o segundo slide, que é só sobre a formação profissional, que não tem necessidade, né, de falar, já foi muito bem apresentada. Muito obrigada às meninas, né? Então, assim, inicialmente eu gostaria de começar já falando um pouco sobre do lugar social que eu falo, né? Porque a Djamila Ribeiro é quem traz à tona essa questão do lugar social, né? Ela fala que quando a gente tem essa questão de perder o medo do feminismo negro, né? Como vocês veem, eu sou uma pessoa, às vezes eu me considero parda, e meu marido, né, o pessoal, não, você tem que dizer que você é branca, porque ele parda, não vai ficar meio estranho você falar. E a gente fica com esse encontro porque justamente de onde eu venho como experiência pessoal, né? Eu sou filha de uma mulher negra e de um homem branco dos olhos verdes. Então, na minha casa saíram 3 pessoas pretas e 3 pessoas amareladas, assim, da minha cor, né? Que eu brinco com os meus alunos dizendo isso. Saíram 3 pretos, 3 amarelos na minha casa. A Djamila, ela fala que, de certa forma, não é esse lugar que a gente diz, que não é o que a gente veio, mas, de certa forma, isso interfere em quem a gente é, porque sendo filha de uma mulher negra, né, eu sei de todas as batalhas que minha mãe compartilhou comigo, né, desde o útero até os 10 anos de idade, porque minha mãe faleceu quando eu tinha 10 anos. Então, eu fui fruto da criação dessa minha primeira mãe, e fui fruto também da criação da minha, eu não vou chamar de mãe, porque ela tem um lugar muito especial como irmã na minha vida, né? Tenho a minha mãe como referência e tenho a minha irmã também como uma referência de mãe. Minha irmã só tinha 28 anos quando a minha mãe faleceu, e a partir daí ela assumiu a responsabilidade, era a irmã mais velha, negra também, e com 28 anos de idade ela assumiu a responsabilidade de me educar, né? De me encaminhar. Então, sou fruto de 2 mulheres negras, né, da criação de 2 mulheres negras, logicamente tenho a referência do meu pai, mas elas duas são, assim, primordiais na minha vida, né, minha mãe e a minha irmã. E aí a Djamila, quando ela fala do lugar social, é o lugar que eu ocupo socialmente. Eu sou uma mulher hétero, sou casada com um homem negro, tenho uma filha e sou professora. Então, assim, de certa forma, o que a Djamila fala do lugar social que a gente ocupa como uma pessoa branca, parda, negra, e não tirando o lugar de fala daquela pessoa que realmente sente aquela necessidade de falar do lugar que ela ocupa, da experiência que ela tem. Então, jamais eu poderia aqui dizer que eu sei
o que a minha mãe sentiu enquanto mulher negra na sociedade enfrentando o racismo. Jamais eu poderia dizer o que um aluno meu, morador da periferia, de uma determinada comunidade, negro, ele vive todos os dias. Então, eu falo do meu lugar social, do meu lugar de mulher hétero, né, parda ou branca, seja como for a referência, mãe, professora, que atua na sociedade combatendo o antirracismo. Então, a Djamila, ela fala muito isso, né? O branco, ele pode e deve falar sobre racismo, mas ele vai falar a partir do lugar dele. Eu não posso, de forma alguma, dimensionar ou mensurar o que uma pessoa negra passa a respeito do racismo em sociedade. Então, juntas essas pessoas, né, o branco, o pardo, o negro, eles vão se unir em uma narrativa só, que é a do antirracismo, né, em termos de sociedade. E aí, quando a Alessandra falou, né, chamou, convidou, eu fiz, então, vamos falar sobre gênero e interseccionalidade, né? E aí vem a discussão sobre o que é gênero em si. Da gramática em si, a palavra gênero, né, já tem dizendo aí de cara que se refere à família ou tipo. Eu trouxe para vocês o conceito assim bem generalista e vou dizer para vocês que a gente vai adotar dessa perspectiva a diferença entre homens e mulheres, que é construída socialmente e historicamente, né, na nossa sociedade ou em várias sociedades. Então, quando a gente vai adotar a palavra gênero para se falar aqui hoje, no caso, eu vou adotar uma perspectiva mais pós-estruturalista, né, que é da historiadora Joan Scott, que é falando desses papéis socialmente construídos em sociedade. De certa forma, a gente vai falar um pouco dos estereótipos, né? Qual é o estereótipo de ser homem, qual é o estereótipo de ser mulher em nossa sociedade. E os estereótipos, como já diz, né, a Chimamanda Ngozi, que é uma autora que é bem interessante, que fala a respeito da história única, ela diz que o problema dos estereótipos, na verdade, de se falar a respeito desses termos, é porque eles criam estereótipos. E não é que os estereótipos eles sejam mentirosos, né? Não sejam verdade. Na verdade, o estereótipo ele é incompleto, ele é raso. E ele faz com que, muitas vezes, uma história que é geral, ela se torne única, que não seria o caso a se adotar aqui, né? Porque a gente tem, vou dar só um exemplo. Qual seria o estereótipo de mãe? Né? O que é uma mulher que é mãe? É aquela que faz o cuidado, que tem todo aquele carinho com o filho. Mas será se toda mãe ela é assim? Então, a Chimamanda Ngozi, eu deixei até o livro aqui dela separado, para mostrar para caso alguém queira. É um livro pequenininho, fininho, que ele fala um pouco a respeito disso, do perigo da história única, né? O perigo da história única é justamente criar esses estereótipos rasos, e não que eles não sejam verdade, né? Porque eles são, de certa forma, muito rasos e não se refere a uma particularidade completa. E aí é o que a gente vai falar a respeito do gênero, tanto masculino e feminino nesse sentido, e quando a gente fala de violência também nesse sentido, não de uma forma rasa, a gente vai tentando afunilar esses aspectos, né? E aí está aqui a perspectiva de Joan Scott, que é uma historiadora pós-estruturalista. O estruturalismo ele é uma corrente sociológica que ele vai falar mais a respeito da economia, das questões culturais. E aí John Scott, que já vem ali na década de 80, mais ou menos, que vai se aprofundando esse conceito de gênero, ele vai sendo mais construído nesse conceito do que a sociedade atribui aos papéis de mulher e de homem em sociedade, fugindo um pouco desse determinismo do sexo, né? Porque quando a criança nasce, o sexo tem um pênis, é um menino, né? Tem uma vagina, é uma menina. Então, a Joan Scott, ela vai além disso, né? É aquilo que você se entende, é aquilo que você se vê. Qual é a configuração de homem e mulher, né? E aí eu deixei duas citações, uma de Joan Scott, que é bem interessante, de uma historiadora, que não cabe aqui ler, porque às vezes fica até maçante a gente ir falando, e a de Marlia Aguiar Façanha, que é também uma contemporânea minha do Prof. História, ela se formou antes de mim, e ela falou a respeito dessas relações estudadas que é sobre não seguir o determinismo biológico, né? A gente vai além dessas questões, pelo menos observando as questões de noção ao longo da história, né? Atribuídas socialmente. E aí é uma pergunta que eu faço a vocês, né? Quando a gente pensa gênero, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça, assim, na sua mente, né? De antemão. Eu não estou conseguindo ver o chat, mas se alguém quiser colocar lá, né? Depois vai ficar visível para que eu possa ler. E eu agradeço muito a contribuição de vocês, a participação. E aí, qual é a primeira coisa, quando você fala gênero, né? O que é que vem na sua mente? Alguns dicionários atribuíam até a questão de gênero ao sexo,
homem, mulher, a questão da vagina e do pênis. E aí, para você, gênero se refere a quê? Mulher, homem, criança, comunidades, vamos dizer, mais consideradas marginalizadas. O que é que tem a ver o gênero? E aí a gente vê, né, de uma perspectiva da Elaine Saffioti, também deixei outro livro dela aqui, que é falando sobre gênero, patriarcado e violência, que é uma autora que ela vai atrelar a questão do problema de gênero, da questão de gênero, com violência, raça e classe social. E aí ela diz que não existe um feminismo autônomo desvinculado de uma perspectiva de classe, né? Então, a gente não tem como pensar, quando eu vou falar a respeito de mulher, né, na minha dissertação, tanto na minha graduação como na minha dissertação, eu trabalhei em cima de violência de gênero, né? Eu comecei a minha dissertação em 2006, concluí a graduação, na verdade, a monografia, em 2008, falando sobre violência de gênero, falando sobre 2 crimes sexuais, o crime de defloramento e sedução aqui em Natal. Eu utilizei processos criminais de depósito judicial e, posteriormente, já em 2012, eu concluí a minha dissertação, a do mestrado, falando também sobre violência de gênero, e aí eu utilizei outras fontes históricas, além de um processo criminal que a gente vai ver mais adiante, mas eu trabalhei com um processo criminal a respeito de estupro. Então, quando eu vou falar a respeito de violência contra a mulher, qual tipo de mulher que eu estou falando, né? É a mulher moradora da periferia, é a mulher negra, é a mulher branca, é a mulher pobre, é a mulher rica. Então, a gente vê que dentro de um feminismo, a gente tem vários feminismos e não tem como a gente desvincular dessa perspectiva de raça e classe para a gente poder compreender melhor esse assunto na nossa sociedade, né? Então, tem um vídeo que eu quero passar para vocês falando sobre interseccionalidade, que é onde a gente entra a respeito dessas configurações, né? Interseccionalidade, as intersecções de raça, de classe social, dentro do conceito de violência, dentro do conceito de gênero, né? Foi um termo cunhado, já criado por Kimberly Crenshaw, né, em 1989, mas não quer dizer que outras pessoas não falavam já a respeito disso antes. A gente vai ver que já existiam pessoas que falavam disso em 1850, só não existia ainda o termo interseccionalidade. É muito interessante essa abordagem, porque às vezes não existe o termo, mas outras pessoas já falam a respeito daquilo, né? Eu vou dar outro exemplo aqui, a respeito da comunicação não violenta, por exemplo, que foi sintetizada por Marshall Rosenberg, né, que é um psicólogo norte-americano, e aí tem gente que nunca ouviu falar na comunicação não violenta, e quando você conversa com a pessoa, você se sente extremamente acolhido. A pessoa coloca em prática todos os conceitos que Marshall Rosenberg sintetizou, e ela nunca ouviu falar na comunicação não violenta. Então, não é porque a pessoa não conhece ou não cunhou o termo, não existe o termo, que aquilo não existia antes, né? Que é o mesmo o conceito de interseccionalidade. Eu vou colocar aqui o vídeo para funcionar e vou perguntar a vocês se está funcionando o áudio, tá? Só um instante. Todo mundo está conseguindo ouvir? Em 2015, o Ministério da Saúde confirmou Sim. 16 casos do Zika vírus. Foi detectado em amostra de uma criança de 2 anos. O mosquito Aedes aegypti, que é uma área típica para a proliferação do mosquito. Um vírus chamado Zika foi o responsável pela explosão de casos de microcefalia no Brasil. Ele era um risco para qualquer gestante que fosse picada por um certo mosquito. Mas em 2016, 8 em cada 10 mulheres que tiveram bebês com má formação eram pretas. Acaso? Coincidência? Por alguma razão misteriosa, no Nordeste brasileiro, centenas de crianças estão nascendo com o cérebro menor do que o normal. Como já dizia Carla Cotirene, o caso do Zika vírus tem a ver com interseccionalidade, porque o cruzamento entre racismo, machismo e capitalismo causa opressões específicas em mulheres negras. Por exemplo, dificultando o acesso delas ao mercado de trabalho formal e, por consequência, empurrando elas para a pobreza. Nessas circunstâncias, elas estão muito mais expostas a condições insalubres de moradia, a um atendimento de saúde precário, a condições horríveis de saneamento básico e, portanto, a doença como o Zika vírus. O termo interseccionalidade apareceu pela primeira vez em um artigo da professora de teoria crítica de raça Kimberly Crenshaw, em 1989. Ela criou esse termo depois que ela conheceu a história de uma mulher que entrou na justiça por não conseguir um emprego em uma fábrica.
para Emma, era óbvio que ela não tinha sido contratada por ser mulher e negra. Acontece que o juiz disse que esse argumento não valia, porque na fábrica trabalhavam homens negros e mulheres. Ele só não contou que todas as mulheres que eram contratadas pela fábrica eram brancas e trabalhavam no escritório, e que os funcionários negros estavam todos na manutenção da fábrica, onde só tinham homens. Ou seja, Emma tinha sofrido discriminação tanto por ser mulher quanto por ser negra, e essas duas coisas não davam para separar. Foi aí que Kimberly Crenshaw criou o termo interseccionalidade. Ela explicou esse termo assim: por ser mulher, Emma anda numa rua na qual ela sofre todas as opressões ligadas ao seu gênero, como o machismo. Sendo negra, ela também anda por uma rua em que sofre as opressões ligadas à sua raça. Essas ruas se cruzam o tempo todo. Ou seja, na vida de Emma, as opressões de raça e de gênero estão interligadas. A interseccionalidade é um instrumento político e serve para entender que o racismo, o capitalismo e o cis-heteropatriarcado são partes da mesma estrutura. Por isso, não adianta lutar contra um sem lutar contra todos. Isso ajuda a gente a entender que a interseccionalidade não é uma soma, nem uma hierarquia de opressões, mas um cruzamento deles. Ou seja, mulheres negras não são oprimidas primeiro porque são negras, depois porque são mulheres, mas por essas duas coisas simultaneamente. Por isso, a gente sempre tem que lembrar que não existe uma categoria universal de mulher. Além de classe, raça e gênero, esses cruzamentos também podem ser atravessados pela orientação sexual, ser uma pessoa trans, ser PCD, ser estrangeira. Como diz o Carneiro, sempre que a gente for falar de mulheres, é preciso sempre perguntar de qual mulheres estamos falando. Ainda que o termo interseccionalidade tenha sido criado em 1989, não dá para esquecer do discurso de Sojourner Truth em 51. Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas, e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama, e nunca me ofereceram melhor lugar algum. E eu não sou uma mulher? Ela foi uma mulher negra, afro-americana e ex-escravizada que lutou fortemente pelo direito das mulheres e foi uma das pioneiras na luta do feminismo negro. E ainda que não tivesse um nome para isso, ela já sentia a intersecção do racismo, do capitalismo e do cis-heteropatriarcado na sua vida. Aqui no Brasil, Lélia Gonzalez também já falava sobre a intersecção entre raça e gênero muito antes dele ser um conceito definido. O termo interseccionalidade faz parte da construção e da luta do movimento negro de mulheres. E sempre que a gente for usá-lo, é importante relembrar essa origem e a luta que ele representa contra todos os tipos de opressão. Pronto. Todo mundo entendeu o vídeo? Alguém quer falar alguma coisa a respeito do vídeo? Vou deixar por enquanto aqui. Então, no vídeo, a gente já tem essa ideia de que a interseccionalidade ela é uma intersecção de opressões em que a mulher negra ela passa, né? Tem um termo que a Carla Cotirene ela usa muito, que ela diz assim no livro Interseccionalidade, inclusive que é da coleção da Djamila Ribeiro, que é desse feminismo que a Djamila ajudou, na verdade, a construir, né? Desses livros pequenininhos que falam a respeito do lugar de fala, vários livros falando a respeito do antirracismo. E aí ela diz exatamente isso, né? O termo interseccionalidade ele vem do coração da mulher negra, né? E eu acho interessante essa citação que ela diz que quando a gente precisa, juntando com a palavra já de Sueli Carneiro, que a gente precisa dizer, e Lélia Gonzalez, de qual tipo de mulher que a gente está falando, né? A gente precisa observar já esse pensamento de Audre Lorde e Achille Mbembe, que elas falam que, enquanto as mulheres brancas, lá no início do feminismo, que a gente fala do feminismo mais liberal, em 1789, que essas mulheres estavam lutando pelo poder de ter o direito de votar, de se posicionar politicamente na sociedade, essas mulheres estavam lutando para que os filhos delas não fossem cooptados pelo patriarcado. As mulheres negras elas estavam com medo, na verdade, de enterrar seus próprios filhos, vitimados pela necropolítica, né? Então, isso é uma crítica bem grande, assim, de certa forma, a quem tenta colocar ou enquadrar o feminismo como se fosse um movimento homogêneo.
A gente vê que dentro do feminismo a gente tem o feminismo negro, a gente tem o feminismo voltado para políticas que são mais inclusivas em termos de PCD, a gente tem as pessoas que são negras e que lutam pelo direito de se entenderem enquanto sociedade dentro das suas vítimas, vamos dizer assim, né? Não se posicionar como vítima, mas também não se enquadrar como, não deixar, não surgir à tona toda a opressão que elas sofrem. Então, tem outra citação de Grada Quilomba que fala exatamente sobre isso, que é dizendo que quando a gente não quer falar a respeito das verdades dos outros, quando a gente não quer ouvir, de certa forma, né, a gente se omite das verdades dos outros, é porque a gente não sabe lidar com essas verdades deles. A gente rejeita, na verdade, aquilo que a gente tende a não querer aceitar. E aí a Grada Quilomba, que também é outra escritora negra, que fala a respeito do racismo e do feminismo, ela cita bem esses casos em que a gente precisa saber quais são as formas que uma mulher negra resiste à opressão todos os dias e quais são as formas, logicamente não desmerecendo nenhum conceito, né, porque se não fosse o início do feminismo, mesmo que de forma liberal, de mulheres lutando politicamente, nós não estaríamos nem aqui, no avanço de ideias, né? Então, é necessário que a gente saiba que existem esses tipos de feminismo justamente para que eles possam se unir, não se tornar, para não a gente ver de uma forma homogênea, existe a coletividade, né? Mas que a gente saiba que existe também a individualidade e a particularidade de cada necessidade que se atende a esses movimentos. Né? E aí eu trouxe para vocês algumas estatísticas que eu utilizei, se eu estiver falando muito rápido, podem comentar também, viu, pessoal? Podem dizer, que aí eu reduzo aqui a velocidade, às vezes, da fala, porque tem hora que eu falo muito rápido. E aí eu trouxe para vocês alguns dados sobre a minha dissertação. Como eu disse a vocês, eu falei sobre violência contra a mulher, mais especificamente violência nas escolas e violência doméstica. Eu precisei ir afunilando, né, que a gente precisa trazer um quadro geral. E aí esse gráfico, ele fala da taxa de homicídio de mulheres, por 100 mil mulheres em UFs em 2019. Então, eu utilizei muito o Atlas da Violência de 2021, né, que são com dados de 2019, e alguns dados de 2020. Então, a gente vê aí o Rio Grande do Norte, o nosso estado, em 5º lugar, no índice de maior violência contra a mulher. Né? Então, a gente vê 3.737 casos de mulheres vitimadas, né, que foram vítimas de homicídio, e a gente vê 3.756 mulheres que foram mortas por causa indeterminada. Por que eu sempre gosto de trazer esse dado a respeito da morte indeterminada? Porque sabe-se que essas mulheres foram vítimas de homicídio, mas não se sabe, porque não entraram com boletim de ocorrência, não registraram também, de alguma forma legal, a morte daquela mulher, por vários motivos que podem acontecer. Era uma pessoa em situação de rua, era uma prostituta, era uma pessoa que a família não teve a questão, né, vamos dizer, a preocupação de saber qual foi a causa. Sabe-se que foram mulheres que morreram vítimas de homicídio, mas não se sabe. E esse dado, ele também é preocupante, porque quantas omissões aí a gente pode ter? Omissões de dados, que eu digo a respeito, né? E é interessante a gente saber a tabulação completa, porque a gente tem uma noção maior. Então, o Rio Grande do Norte, ele ocupava o 5º lugar, em 2019, com mais morte de mulheres em homicídio, né? No caso, perdi aí só para o Pará, o Amazonas, o Acre e Roraima. Então, a gente tem um pouco da dimensão desses dados, e aí eu fui afunilando isso na dissertação, porque eu parti de um modo geral para a violência, de uma forma geral, né? O título da minha dissertação pode ser comum, mas não é normal, né? A violência, o ensino de história como desconstrução da violência contra a mulher, né, no espaço escolar. E aí, de certa forma, eu precisava fazer um apanhado geral que foi muito rico de informações nesse sentido. E aí, essa invisibilidade, né, das pessoas em situação de rua, porque se caso algumas dessas mulheres fossem invisíveis, a gente vê a vulnerabilidade social que essas mulheres enfrentam. E aí, na própria dissertação, esse também é um dado da minha dissertação, eu trouxe para vocês o caso de Gary Ridgway, né, que é considerado o segundo serial killer maior dos Estados Unidos, e ele admitiu publicamente, na hora do julgamento dele, em frente ao júri, ele admitiu que ele escolhia os tipos de vítimas justamente por uma questão lógica, né, a invisibilidade dessas mulheres, desses corpos. Tanto a mulher em situação
de rua como prostitutas, né? Então, ele cometeu crimes desde 1982 e ele só foi pego aos 54 anos já nos anos 2000, né? Então, o homem passou praticamente aí 2 décadas, mais de 2 décadas, né, na verdade, cometendo crimes, justamente porque essas mulheres eram invisíveis para a sociedade. E aí é uma reflexão que às vezes a gente precisa ter quando a gente passa na rua, né? E eu me coloco nesse meio também de reflexão, porque você cometer crimes durante mais de 20 anos e o processo não ir adiante, justamente por ser uma pessoa em situação de rua, em vulnerabilidade ou uma prostituta, né? Então é algo que precisa ser feito a respeito disso, é algo que precisa ser interrogado. E aí, passando essa parte para vocês, eu trouxe um infográfico justamente contendo todos os dados estatísticos de agressões físicas, né, em 2019, também do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020, que nessa época tabulou que existia uma agressão física a cada 2 minutos a uma mulher, né, e um estupro a cada 8 minutos. Então, se a gente já acha enorme esse quantitativo de ter um estupro a cada 8 minutos, né, eu já adianto a vocês que o Anuário Estatístico desse ano, ele já veio com um relato pior a respeito disso, né? Por mais que a gente saiba que existe a Lei Maria da Penha, que políticas públicas são feitas diariamente a respeito disso. Então, a gente vai ver o agravamento dessa situação posteriormente. Desses casos, nesse infográfico que eu trouxe para vocês aqui, 1.326 vítimas foram de feminicídio, um crescimento de 7,1%. E aí, afunilando os dados, a gente vê que 66,6% eram negras e 56,2% tinham entre 20 e 39 anos, né? 89,9% dessas mulheres foram mortas pelo companheiro ou ex-companheiro. É aquela política, aquela questão do patriarcado, do machismo, sempre presente em nossa sociedade, né? E aí a gente vê, nessa perspectiva que a gente estuda gênero, logicamente, eu reitero aqui, eu não disse logo no início, mas não é entendendo o feminismo, a mulher é melhor do que o homem, as mulheres vão tomar o poder e os homens vão ficar submissos. Não é isso, é a gente entender o papel de homem, o papel de mulher na sociedade, a construção do estereótipo em cima disso e o que a gente pode fazer a respeito dessa construção em cima disso. Vou dar outro exemplo, né? Qual é o estereótipo, às vezes, que a gente tem de homem? O homem não chora, o homem ele é o protetor, o homem ele precisa ser o provedor. E quando esse homem ele sofre alguma, vamos dizer assim, algum impacto na vida pessoal dele, vamos dizer, perdeu o emprego, ou sofreu alguma outra questão, ou então mesmo quando uma criança, um menino, você está vendo lá, o menino brincando na pracinha, arrancou o chamboque do joelho chorando, e tem outra pessoa lá do lado dizendo, oh, engula o choro, que homem não chora. É esse tipo de violência simbólica que a gente vê na criação, na construção da sociedade. Então, é necessário que a gente repense práticas para falar a respeito disso, né? Eu, como professora, assumo a responsabilidade de falar isso diariamente para os meus alunos, né? Eu tenho uma filha de 9 anos, mas eu também tenho vários alunos diariamente que passam por mim anualmente. Então, é essa construção em cima da violência que a gente vê. E quando a gente vê um dado estatístico desse, de 89,9%, de mulheres que foram mortas pelo companheiro ou ex-companheiro, a gente pensa logo na situação. Não aceitou o fim do relacionamento. Não aceitou um não. Ou por vários outros motivos que possam ter, e a gente só vai saber se a gente analisar cada caso. Mas, de certa forma, de um modo geral, a gente já sabe que é o machismo presente na sociedade, na construção da nossa sociedade. E ele é construído diariamente. Não é uma coisa que surge do dia para a noite. Não é algo que é assim, o menino nasceu, virou machista. Não, é uma construção educativa de ensino diária, né? Então, se a gente consegue construir homens machistas, mulheres machistas, que a gente sabe que também existem, a gente também consegue desconstruir esses paradigmas e esses estereótipos em cima dessas conexões, né? E aí a gente vê que 85, também gosto de trazer esses dados, de falar a respeito, que de 57,9% das vítimas estavam numa situação de vulnerabilidade, meninas de 13 anos. Mas você tem 13 anos, tem alguém que é responsável por você, ou pelo menos deveria ter alguém responsável por você, né? Então, 57,9% dessas vítimas são, na verdade, entre crianças e adolescentes. Elas tinham, no máximo, 13 anos, né? Então, a gente vai ver outro slide que vai falar um pouco a respeito disso, dessa vulnerabilidade que crianças e meninas passam, é outro ramo que a gente vai afunilando a respeito da violência, e 85,7% eram do sexo feminino, né? Eu gosto de falar cada dado desse, porque a gente sabe que o estupro ele não só acontece com mulheres, acontecem com homens também, né? E
é muito difícil um homem via falar disso em público, né, e trazer à tona também essa questão de violência que sofre. Tem até a série Bebê Rena que fala um pouco a respeito disso. Achei de uma coragem enorme o autor da série, o diretor e o ator, né, ele falar a respeito disso em público. E aí, os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024. Aqueles dados que eu trouxe são de 2019, estão presentes na minha dissertação, e esse é o de 2024 que eu gosto de acompanhar para saber continuar atualizando os dados a respeito de violência contra a mulher, até porque nas palestras, nas formações, a gente fala bastante em cima disso, e na sala de aula, né? Então, o anuário de 2024, quando eu baixei, né, já é um dado assim enorme. Eles fizeram esse infográfico logo de início, tem também as tabulações dos gráficos, mas eles deixaram logo de cara que cresceram todas as modalidades de violência contra a mulher, né? Agressões de ocorrência de violência doméstica, stalking, que está bem conhecido agora, né? A gente está tendo essa repercussão na internet, não que não acontecesse antes, mas eu acho que as mídias digitais, né, a internet, ela facilita muito nesse sentido. Ameaças, violência psicológica, tem um infográfico que eu utilizo quando eu estou aplicando a dissertação, o produto da dissertação, que falam a respeito dos tipos de violências que se sofrem, né? Violência física, verbal, psicológica, patrimonial. São vários os tipos de violências que a gente enfrenta diariamente na sociedade. Tentativas de homicídios contra mulheres, tentativas de feminicídio, né? Que a gente observa a diferença aí. Às vezes, uma tentativa de homicídio não é necessariamente feminicídio. O feminicídio ele acontece somente pelo fato da mulher ser mulher e está veiculada essa questão da opressão feminina, né? Os feminicídios, as vítimas subiram, né, em 1467, foram 0,8% de vítimas, aumentaram os dados de medidas protetivas, né, de urgência concedida. Vou trazer um dado aqui para o Estado, teve até uma outra entrevista que eu fiz que eu não trouxe esse dado, dessa vez não vou me arrepender de não ter dito, né, que às vezes a gente tem tanta coisa para falar e acaba esquecendo. Deixei até aqui anotado, o nosso estado diminuiu o índice de violência contra a mulher de 2019 para cá, principalmente por causa da Ronda Patrulha Maria da Penha. Eu tive a oportunidade de trabalhar com eles em um momento, a gente teve um momento de formação a respeito disso, e existe um quadro tanto da Polícia Militar como do pessoal da Ronda Cidadã, que eles fazem todo um curso voltado para o acolhimento de vítimas, que a gente sabe que não tem como ser de qualquer forma, né? Você precisa ouvir sem julgar aquela vítima de violência doméstica, de violência contra a mulher. E aí, esses dados, eles diminuíram de 2019 para cá, mas mesmo assim eles continuam aumentando em termos de nacional, né? De Brasil nacional. Mas a Ronda Cidadã, a Patrulha Maria da Penha, ela vem fazendo um trabalho exaustivo em termos disso. Como seria essa Patrulha Maria da Penha, né? A mulher que já tem uma medida protetiva, caso ela se sinta ameaçada, o ex-companheiro, o ex-marido, ou o pai, seja quem for o agressor, apareceu no trabalho dela, descumpriu aquela medida protetiva, ela liga para essa Patrulha Maria da Penha, que ela vem prontamente ao local onde a mulher está. Então, é um apoio a mais para uma pessoa que já está se sentindo vulnerável, né? Além da Patrulha Maria da Penha, que foi promovida, assim, um trabalho da promotora Érica Canuto, que vem sendo desenvolvido, né, de anos já, a gente também tem a Casa Abrigo, o pessoal da Casa Abrigo, as meninas da assistência social, que faz todo o apoio, o acompanhamento dessas vítimas, né? E aí, nesses dados, voltando para essa tabulação de dados, a gente vê que também aumentou os crimes de importunação sexual, o de assédio sexual, divulgação de cena de estupro, sexo e pornografia, por isso a necessidade de a gente ter uma regulamentação das redes sociais, porque aí a internet ela deixa de ser terra de ninguém, e aí a gente fica sabendo quem postou aquele determinado vídeo, porque se você sente a necessidade de ver um vídeo de uma criança sendo estuprada, algo precisa ser feito com você, porque você é um criminoso. Então, a gente precisa saber quem veicula esse tipo de cena, quem está compartilhando e consumindo esse tipo de conteúdo, né? Então, aumentaram também esses casos de divulgação de cena de estupro, de sexo e pornografia, né? E aí os dados trazem, novamente, 90% dos assassinos de mulheres são homens. Então, novamente, a gente volta para a questão da educação contra o machismo, né, em nossa sociedade.
eu desvinculei esses dois para que a gente tivesse uma noção que os estupros que antes aconteciam a cada 8 minutos em 2019, agora existe um estupro a cada 6 minutos. Então, você já pensa que desde o momento que a gente iniciou esse mini curso, quantas mulheres já foram agredidas fisicamente no Brasil, verbalmente, ou sofreram alguma tentativa de estupro, ou necessariamente um estupro, né? Alguns dados, eles também não foram divulgados, porque não existe a prestação desse boletim de ocorrência. A gente sabe que os índices aumentaram, tanto no período da pandemia, porque algumas meninas, algumas crianças, elas começaram a conviver diretamente, praticamente todo dia, no período de pandemia, com seus próprios algozes, né? Então, enquanto a gente sabe que existia uma questão do trabalho fora e você não voltar, e no período da pandemia teve todo aquele início, né, mais conturbado, a gente sabe que esses dados já aumentaram em termos disso. Existem as subnotificações, que é o pior, né, desses dados, pelo medo, pelo receio, pela questão da ameaça. Se você me denunciar, eu mato você e os meninos, as crianças. Se você me denunciar, eu mato você e sua mãe, a avó, seja quem for. Com quem é que você vai morar? Você não tem um trabalho fora, como é que você vai sustentar? Você vai morrer de fome, você não vai arranjar nenhum homem melhor do que eu. Então, tem toda essa violência. Além da violência física, essas mulheres ainda enfrentam também a violência verbal e a agressão psicológica, né? E aí a gente vê que dessas vítimas, 76% eram vulneráveis, 88,2% do sexo feminino, 52,2% eram mulheres negras, 61,6% tinham até 13 anos, 11,1% tinha entre 0 e 4 anos, né, um choque de realidade, 18,0% entre 5 e 9 anos, 32,5% entre 10 e 13 anos. Então, os agressores, as vítimas, são maiores entre os 14 anos de idade, né, de 14 para baixo. Nesses dados, a gente vê que a violência, 64% representam a violência familiar, que é o caso da violência doméstica, 22,4% conhecidos, um vizinho, um tio, um primo, um familiar distante que veio fazer uma visita e passou um determinado tempo, um empregador, né, a gente sabe que existem crianças de adolescentes de 13, 14 anos que já precisam fornecer algum apoio financeiro dentro de casa e às vezes sofrem esse tipo de agressão nesses tipos de ambiente. O parceiro íntimo, 28,1%, né, a gente vê, e o ex-parceiro, 9,9%, e 3,2% os conhecidos. E aí a gente vê, em termos de violência contra crianças e adolescentes entre 2022 e 2023, a gente vê o abandono de incapaz, o abandono material, a pornografia infanto-juvenil aumenta 42,6%. Não sei se vocês conseguem ver, visualizar essa setinha para cima, todos os dados estatísticos mostram a respeito de violência e maus tratos que aumentaram nesse período. Eu não trouxe aqui as agressões a respeito, fora a parte do ambiente doméstico, porque hoje eu gostaria de tratar justamente sobre esse tipo de violência, mas aumentaram também os tipos de violência contra homens negros entre 18 e 39 anos de idade, aumentaram também os números de violência policial contra esses homens negros, e aumentaram também o índice de suicídio entre policiais negros. Então, foram dados, todos esses são dados que estão disponíveis para download, para quem quiser visualizar no Anuário Brasileiro de Violência. Por que eu gosto de trazer esses dados? Porque a gente sabe que se aumenta o caso de violência policial, aumenta o caso de policiais que são vítimas também de suicídio, aumento de suicídio, então a gente pode fazer um link a respeito disso aí, futuramente, para quem deseja estudar, pesquisar a fundo. Se você não está bem psicologicamente, é lógico que você vai descontar em alguém, então é necessário que se tenha um apoio psicológico também nesse sentido, né? Vou passar esse slide para a gente falar um pouco a respeito desses outros dados, né, de 67% das mulheres vítimas de homicídio em 2019, aqui está mais específico, eram mulheres negras, né, 2% no número de mulheres negras mortas em 2019 e 26,9% no número de mulheres não negras mortas em 2019. Então, novamente reitero que não existe essa questão, fulana sofre mais do que ciclana. São tipos de violências diferentes que as pessoas sofrem, e não tem como a gente tapar o sol com a peneira e dizer que a mulher negra, ela sofre menos, ela sofre mais agressões, são dados estatísticos, né, a respeito disso por várias condições. A gente relembra a citaçãozinha que não tem como desvincular a questão da raça com a perspectiva, com a questão social. Então, não tem como a gente desvincular.
por que mulheres negras elas podem sofrer, são mais vítimas de homicídios ou de feminicídio, porque também pode estar atrelada à questão social de vulnerabilidade dessa mulher, né? Então, praticamente a gente vê o cálculo de uma mulher agredida a cada 4 minutos. Quando a gente traz esses dados para a sala de aula, fica mais fácil do aluno dimensionar quando a gente diz, olha, a cada 6 minutos, uma mulher ela é estuprada no Brasil. Então, para isso para o aluno, eu trabalho com alunos de 6º a 9º ano, para ele esse é um dado assim que impacta, que eu acredito que é isso que a gente tem que fazer, a gente precisa impactar, logicamente, de uma forma boa, mas a gente precisa trazer dados realistas a respeito disso. Então, quando você traz um dado desse, você trabalha com um gráfico, a gente sabe, quando a gente fala na formação de História e Geografia, a gente tem gente só da nossa área. Então, aqui hoje eu sei que eu estou falando para pessoas que são da área da pedagogia, depois eu gostaria até que vocês colocassem no chat a respeito de qual área vocês são, né? Se é o pessoal das letras, se é o pessoal da matemática, pessoal de geografia, história, da língua portuguesa, né? Ciências, então eu gostaria muito que vocês dissessem, porque aí, se vocês forem pensar esse tipo de assunto para trazer para a sala de aula, no componente curricular de História na BNCC, a gente tem todo um aparato, né? Então eu coloquei mais adiante exemplos de propostas pedagógicas que podem ser utilizadas, mas eu coloquei de uma perspectiva da história. Mas de certa forma, não se acanhe. Pode me chamar, podem me convocar, que eu auxilio no que for necessário, caso vocês queiram aplicar futuramente algum tipo de proposta nas salas de aula de vocês. Tenho o maior prazer de levar esse tipo de tema. Peço a minha direção para me liberar, Rodrigo e Nádia, né, que estão agora, que estão atualmente. E, se não for possível, falamos também via internet, o WhatsApp, a internet está aí para auxiliar. Terei o maior prazer de levar com vocês esse tipo de assunto para a sala de aula, né? E aí, desses dados, da tabulação desses dados, a gente vê que pode falar a respeito de várias formas, impactando o aluno para que ele pense do lugar que ele ocupa. Eu, enquanto aluno, eu, enquanto morador da comunidade, da periferia, filho de uma mãe solo, filho de um pai que é presente sozinho, que não tenho mais minha mãe ou que moro com a minha avó, as várias realidades que a gente sabe que existem dentro da sala de aula, né, no chão da escola, vocês mais do que ninguém sabem a respeito disso. E para que o aluno ele pense em novas reflexões, né? Ontem eu estava ouvindo a palestra da psicóloga, né, da psicopedagoga também, ela falando ontem na abertura a respeito disso, do quanto os nossos alunos, eles são abertos, e eu concordo. Os nossos alunos, eles são extremamente abertos, eu acho essa geração de agora extremamente empática, eles são dotados de uma compaixão enorme, então a gente precisa aproveitar ao máximo o potencial dos alunos que a gente tem, né? Eu sou fã de carteirinha dessa geração de agora, então tudo que eu levo para a sala de aula, para construir em sala de aula com eles, eu acredito que é aceito de uma ótima forma. Não sei se pelo componente de história, né, por ser uma coisa da realidade deles, a violência ela está presente em todos os sentidos, né? Não só a gente... Não, o meu sentido de falar a respeito da violência não é reafirmar ou dizer que você sofre aquilo, mas é para a gente resistir diariamente a respeito disso. Eu sei que muitas vezes pode ser cansativo você bater na mesma tecla da opressão, de não enquadrar somente a vitimização, não sai mais o nome, né? Vitimização, saiu. A vitimização das pessoas em situação de vulnerabilidade, mas trazer também essas pessoas no foco de resistência, né? De resistir, mesmo que seja extremamente cansativo diariamente para essas pessoas, para esses grupos. E aí a gente vem justamente para a historicidade, né? De onde é que vem essa questão da historicidade, da violência contra a mulher negra, da exploração. Eu trouxe a citação de Sueli Carneiro, que ela aponta a respeito dessas hierarquias, a respeito de raça e gênero, né? Então, esse é um trecho da citação da minha dissertação, que fala justamente reafirmando essas políticas que foram implementadas desde o período da colonização, que tornam a mulher, como diz Djamila, né, o outro do outro. Djamila, ela cunhou esse termo, e ela fala muito bem a respeito disso. Tem um livro falando... Deixa eu até... Quem tem medo do feminismo negro, ela fala muito a respeito disso, dizendo que a mulher negra ela é o outro do outro, né? Na hierarquia de poder, a mulher negra ela está abaixo do homem negro, que está abaixo da mulher branca, que está abaixo do homem branco heterossocial. Abaixo de que forma? Abaixo nessas construções históricas que foram criadas, de forma simbólica,
em forma de narrativas, né, na verdade, porque o homem branco ele conta a história de como foi o processo de colonização, e a gente vai ver ao longo do processo histórico de uma proposta didática que, a partir de 1980, é que a gente vai ter as narrativas das pessoas que foram colonizadas. Né? É muito bom você contar o ponto de vista do vencedor e das pessoas que não puderam contar o seu ponto de vista. Então, a gente vê essa construção ao longo da história, a partir de 1980, a narrativas, a chegada do lugar de fala justamente das pessoas negras, das pessoas PCD, das comunidades quilombolas, dos povos originários. Esse tipo de narrativa de construção que até então estava num silenciamento, né? Uma tentativa de silenciamento que a gente vê. Tanto que hoje em dia a gente percebe os povos originários tentando demarcar suas terras de todas as formas, porque foi feita uma tentativa de apagamento da sua cultura, né? Então, vou passar aqui da questão dessa historicidade, qualquer coisa podem interromper, pessoal, reitero novamente, ou daqui a pouco eu dou uma olhadinha no chat. E aí, o lugar da mulher negra, na verdade, ele foi colocado ali inerente à escravização, né? Praticada em todo o território nacional. A gente vai ver que Safiota, ela disse que a mulher ela foi colocada naquela condição, num aspecto violento, de alienação de quem era aquela pessoa, daquela mulher. Então, enquanto o homem negro, não estou dizendo novamente que existe um sofrimento maior do que o outro, são tipos de sofrimentos diferentes. Né? O processo de escravização que o homem negro sofreu, ele foi extremamente violento também. E o processo de escravização que a mulher negra sofreu, além de ter sido violento em torno da sua violência física, da exploração do seu trabalho, ainda era em cima da sua exploração sexual. Então, quantas mulheres negras escravizadas foram estupradas pelos seus senhores de engenho, né? Os seus capatazes, qual tipo de violência, quantos tipos de violências essa mulher negra ela foi submetida desde o período de colonização. Né? E aí a gente reitera toda essa instrumentalização, né? Essa historicidade da condição da mulher negra nesse processo de colonização do trabalho, da escravização e da mulher. E aí eu trouxe outro dado para vocês, que é justamente mostrando essa perpetuação, embora a gente saiba que existam, novamente, políticas públicas, a Lei Maria da Penha, todas elas, mas a gente precisa também lidar com os dados que são extremamente realistas, e a gente vê o índice, esse é o Atlas da Violência de 2019, ou de 2021 também, e ele mostra o índice, né, de 4,1% de risco de uma mulher negra sofrer violência no Brasil, enquanto o risco de uma mulher não negra sofrer violência, né, uma tentativa de homicídio, é de 2,5%. Então, a gente mostra esse dado estatístico, eu estou sempre reforçando essa ideia, essa amostra de que a vulnerabilização da mulher negra ela é bem maior do que a mulher branca em sociedade, pelas questões de raça, pelas questões de cor, pela questão de classe social, né, do lugar que essa mulher ocupa na nossa sociedade. E aí, a gente vê aqui esse infográfico mostrando o Rio Grande do Norte, em primeiro lugar no risco relativo de homicídio de uma mulher negra, em 2019. Então, quando eu mostro esse dado, alguém está falando no chat. Alguém quer falar? Pode abrir o microfone, viu? Se alguém quiser falar. Ah, sim. Quem entrou após, bom dia, eu comentei também aqui uma falha logística, as mediadoras, eu sou a professora Deilza Gomes, e a professora Márcia Betânia, não é? Somos da equipe de artes, do Departamento de Ensino Fundamental, não é? E um momento também para você beber água, que eu estava já preocupada. Obrigada. Falando de quase uma hora, e ela não vai beber água, né? Eu sei como a gente fica com a garganta. Era isso, e até o momento, no chat, não tem ainda nenhuma escrita de dúvida. Eles estão relatando que são pedagogos de ensino religioso, de matemática, e assim por diante, tá certo? Por isso que eu fiz essa pausa, para você ter uma pausa. Muito obrigada, eu já tinha meio que esquecido assim, desse ambiente virtual, que às vezes a gente se sente tão sozinha aqui falando, eu só vejo a minha tela, né? Então, às vezes a gente se sente tão só, assim, meu Deus, será que estão me ouvindo do outro lado? Será? Isso. Mas, muito obrigada. Muito obrigada. Beba sua água um pouquinho, né? Respira, inspira, para continuar. Até o momento, não é? Até o momento maravilhoso, né? Compreendi o conceito de
interse- interseccionalidade, não é? E muito importante esse diálogo, essa conversa a respeito da violência contra a mulher, não é? Exato. Assim, que como você também afirma, são regimes de visibilidades diferentes. Então, assim, não é a intensidade, só quem sabe a intensidade da dor é quem sente, mas a gente, por isso, um olhar diferenciado para essas questões, né? Seja mulher negra, branca, parda, não é? E assim por diante. E do homem, não é? Assim, a gente não nega o homem. Né? Então, é muito importante. Muito obrigada. Obrigada também, muito obrigada pelo retorno, pelo feedback, né? É muito importante. Já adorei saber que tem gente de várias áreas diferentes. Era essa a proposta, né, de Alessandra, porque a gente discute muito esses temas, né? Novamente, muito obrigada, Alessandra. Eu sei que você vai ver depois, e aí eu já estou agradecendo de antemão. A Alessandra é uma preciosidade de pessoa, ela incentiva muito a gente a construir e a ter esses tipos de diálogos, né? No núcleo de História e Geografia, a gente conversa bastante a respeito disso. Eu não sei como é esse tipo de discussão nas outras disciplinas, né? Então, quanto mais importante a gente ter esse diálogo para ter essas intersecções de grupos, de pessoas no combate à violência de gênero, contra a mulher, a violência contra o machismo, porque quando a gente fala, vou eu falando bem rápido novamente, minha gente. E aí, vou diminuir aqui a velocidade, né? Quando a gente vê o machismo, ele não oprime somente as mulheres, né? Ele também oprime os homens. Tem um documentário bem interessante que fala a respeito disso, que se chama O Silêncio dos Homens. Se alguém quiser anotar depois para ver, e mostra justamente a vulnerabilidade de homens que viveram a vida inteira convivendo com o machismo, e alguns nunca ouviram "eu te amo" do pai ou do irmão, ou nunca disseram pelo receio do que seria julgado, né? Nunca disseram, homem não vai dizer que outro homem é bonito, no máximo vai dizer, eita, tá elegante, né? É isso. Então, o Silêncio dos Homens, ele fala muito a respeito disso. O machismo, quando ele vem, ele não ataca só mulheres, né? Ele ataca, de uma forma geral, a sociedade. Então, é muito importante a gente discutir, a gente ter esses espaços, esses ambientes. E aí, aqui esse dado, ele traz o Rio Grande do Norte, né, num dado no topo, do risco relativo de homicídios de mulheres negras. Em 2019, foi registrado que o risco de uma mulher negra morrer é 5,2%, se uma mulher negra no Rio Grande do Norte. Os 5,2% dessa mulher sofrer violência. Então, é outro dado que impacta os alunos, porque se trata da nossa localidade. Né? Esse dado que eu utilizei, novamente, ele é de 2019, que foi da minha dissertação, que foi publicada em 2022. Hoje a gente sabe que foi feito um trabalho exaustivo da Patrulha Maria da Penha, que mostra que esses índices eles diminuíram, né? O índice quantitativo de violência contra a mulher no Rio Grande do Norte, ele diminuiu graças a esse apoio exaustivo da Ronda Cidadã e da Patrulha Maria da Penha, né? E da promotora Érica Canuto, assim como das meninas da Casa Abrigo, que fazem um trabalho extremamente necessário de acolhimento. Aí aqui... Oi? Tem uma outra pessoa que levantou a mãozinha, porque você não está conseguindo ver, né? Pronto, ó, é o professor Santos. Pronto, eu posso dar o ESC aqui só para ver, eu gostaria muito de ver, né? Pode, né? Só assim. Para eu voltar aqui para a tela. Eu sei que vai ficar espelhado e até... pronto, tá ótimo. Ótimo, ai meu Deus, coisa boa. Pronto, pode falar. Sim, tá aqui de educação física, né? Tem alguém que quer falar? É Santos, Santos, Santos. Quer falar, né? Pronto, pode falar, viu? Se quiser falar nesse momento, para não perder o fio da meada, né? Como a gente diz, pode falar. Será que não levantou por engano, então, a mão? Ou não? Pode ser, né? Que até agora não se manifestou. Pronto, então vou voltar para cá. Se precisar novamente, aí pode dizer, vocês estão de olho. Deixa eu voltar para cá. Eita, deixa eu ver para lá. Pronto, aqui.
estávamos nesse infográfico, né, falando sobre a questão do Rio Grande do Norte está aí com 88% de casos, né, do risco de homicídios de mulheres negras, e aí a gente vê nessa tabulação de dados os 15%, né, 12%, na verdade, de homicídios de mulheres não negras aqui no estado. Esses dados também são da minha dissertação, que mostram que o índice de vulnerabilidade da mulher negra aí, ele é bem maior com relação à mulher branca, né? 88% dos dados de violência são de mulheres pretas no estado. E aí, quando a gente traz esses dados para o aluno, é quando a gente consegue fazer um trabalho reflexivo a respeito das políticas que podem ser feitas, né? Do aluno pensar. Tem uma atividade que eu faço com os alunos do 8º ano, que é se ele pudesse fazer uma lei, quando a gente está estudando Revolução Francesa, né, o conceito político de direita, esquerda e representatividade política. E aí eu pergunto, se você pudesse fazer uma lei, qual tipo de lei você criaria? Qual grupo social você beneficiaria? Então, a gente tem assim esse processo de reflexão que sai bem interessante, e aí, vindo para o racismo em si, para a desconstrução desse tipo de coisa, os alunos já começam a pensar, né? Logicamente, eles começam a pensar a partir do ponto que eles ocupam, a escola. Eu queria uma merenda melhor, eu queria um intervalo maior, eu queria que o transporte escolar funcionasse de outra forma. Mas aí a gente amplia também o horizonte. Teve um aluno uma vez que ele falou justamente a respeito do que tocava a ele, né? Do ponto de vista que ele vivia, a vivência. E aí ele disse, professora, eu criaria uma lei que a mulher, quando ela tivesse o filho, ela pudesse levar o bebê para o trabalho dela. E aí a pessoa que empregou ela deixaria, tomaria conta, né? Seria o responsável por, vamos dizer, colocar uma creche, um espaço que esse bebê pudesse ficar, e essa mulher poderia ficar tranquila e quando ela quisesse amamentar e voltasse. Partiu de um homem, de um menino. Então, por que ampliou o olhar dele a respeito disso? Né? Porque ele era fruto de uma mãe solo. Então, a vivência do aluno, ela interfere muito naquilo que ele quer. Qual o tipo de homem que esse menino vai ser futuramente? Né? Se ele já pensa, se ele tem esse tipo de cabeça com 12, 13 anos de idade, quando ele for um menino mais velho, que bom que ele tem esse tipo de pensamento, né? Não partiu de uma pessoa, de uma mulher, porque geralmente pensar a respeito disso, a gente poderia ter essa concepção de que poderia partir somente de uma mulher, mas não, partir de um homem. Então, esses exercícios reflexivos em sala de aula traz à tona, assim, um modelo de construção de sociedade, pode parecer até utópico, né? Assim, muitas vezes, a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, mas é o que eu desejo muito para mim, para vocês, para a sociedade como um todo, né? Eu tenho uma filha de 9 anos, e eu gostaria muito que ela vivesse, assim como eu tenho vários alunos, e eu gostaria muito que eles vivessem uma sociedade mais pacífica, né? Mais justa, mais igualitária. E aí, Sueli Carneiro, ela vai mostrar, novamente, nessas questões de raça e sexo, ela é interligadas como categorias que se justificam de discriminações e subalternidades, né, que são construídas historicamente. Até agora, a gente falou da questão do poder, da violência física. E aí, a Sueli Carneiro, ela vai trazer essa vulnerabilidade social, vai apontar que a mulher negra, ela está subalterna, assim, ou sujeita a subalternidade em todos os sentidos e hierarquias sociais, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre a construção da violência simbólica, né, em sociedade. O que seria, eu deixei aqui os livros de lado, né, para mostrar para vocês. Esse livro ele é de Pierre Bourdieu, que é um autor bem conhecido na área de história, do pessoal das ciências humanas, geografia, ciências sociais, né, que ele fala justamente a respeito da violência simbólica que é atribuída através do cargo que você ocupa, das hierarquias sociais que foram se configurando ao longo da construção da sociedade, que às vezes é uma violência que ela se torna mais despercebida, né? E o Bourdieu, ele tem uma fala bem interessante, que eu tinha deixado até anotada por aqui, que é para dizer a vocês, né, que muitas vezes o oprimido, ele acaba incorporando o discurso do opressor, e ele não se dá conta disso. Ele perpetua esse tipo de violência, né? A gente vê que Paulo Freire tem também uma citação, um pouco nesse sentido, que é quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. O Bourdieu, né, ele fala justamente a respeito dessa configuração de perpetuação
da violência através da violência simbólica. De qual forma? Vou dar um exemplo bem prático de como a violência de gênero ela pode se representar nos papéis sociais, né, construídos nas estações de poder. Aqui eu trouxe a imagem de João de Deus, no médium João de Deus. Eu uso essa citação na minha dissertação, e aí João de Deus, a gente sabe que ele é um médium espiritualista, né, e ele recebeu mais de 500 denúncias até 2018, de denúncias de estupro. Começou pela própria filha dele, que denunciou, e aí outras mulheres que procuravam alento espiritual foram denunciando todas as situações de estupro que passaram e de opressões que passaram nas mãos de João de Deus. Logicamente, não estou dizendo que uma religião é melhor do que a outra, mas trouxe essa como exemplo. A gente sabe que existem várias formas de violência que se utilizam também das hierarquias de poder e de religiosidade, justamente porque as vítimas estão numa situação vulnerável, né? Você está com um problema pessoal, e aí você busca alento espiritual, e aí você encontra, na verdade, uma pessoa que vai lhe causar esse tipo de desconstrução. Então, João de Deus, ele se aproveitava do poder de autoridade que ele tinha enquanto médium, na configuração de espaço da religiosidade, né, que ele vivenciava, e ele tinha aquela figura de autoridade. Eu sou um médium, eu posso ser um intermediário entre o que você está sentindo e o que você pode melhorar, e a partir daí ele praticava violência física, o estupro com essas mulheres, né? Então, foram mais de 500 denúncias, ele recebeu uma sentença de mais de 180 anos, se eu não me engano. E esse é um exemplo prático, né? E da citação do Bourdieu, que a gente vê um exemplo prático também do oprimido, ele acabar incorporando o discurso do opressor sem ele perceber, é quando a gente observa, por exemplo, uma manchete de um jornal que uma mulher foi estuprada, e aí outra mulher, ela julga essa mulher e pergunta, qual o tipo de roupa que ela estava usando? Isso é violência simbólica, né? É o que o Bourdieu diz. Sem perceber, essa mulher, ela está incorporando o discurso do opressor e está repercutindo esse discurso. Ela não percebeu que ela está repercutindo, apesar dela ser mulher, e de passar, ou poder estar suscetível a passar por esse tipo de violência, ela já está repercutindo esse discurso, né? Como se a roupa tivesse um poder de estuprar alguém. A gente sabe que nunca o problema é da vítima, é sempre do agressor que comete o estupro. A mulher ela pode estar com determinado tipo de roupa, se fosse isso, não se justificaria os casos de estupro que acontecem com crianças, né? Um bebê ele não está provocando ninguém a usar uma fralda. Então, eu sou bem contundente em falar isso em sala de aula, porque aí a gente consegue abrir um leque de discussão com os alunos a respeito disso, né? Quando estamos estudando em prática esse tipo de discurso e narrativa. E aí, eu trouxe para vocês algumas habilidades, isso do ponto de vista da história, né, da BNCC, que podem discutir, né, que vocês estão amparados a discutir a respeito disso. Como eu sei que tem gente de várias áreas aqui, se vocês necessitarem, eu posso auxiliar, né, deixo meu e-mail, deixo meu contato no telefone, caso alguém queira colocar em prática em sala de aula, a gente pode pesquisar junto quais são as habilidades da BNCC voltadas para a pedagogia, que possam discutir as particularidades de cada um, né, individuais, de forma coletiva, as perspectivas de gênero, de resistência, de população indígena, de mulheres, homossexuais, né, quilombolas, povos originários. Então, se vocês quiserem analisar, essas habilidades, elas são do ponto de vista da história, que dá para dar um embasamento, caso vocês queiram discutir isso em sala de aula, né? Então, da perspectiva da história, a gente tem vários pontos que podem atuar do 7º ano, no 8º ano, no 9º ano, porque a história tem um diálogo dialético com essas práticas, né? A gente estuda diariamente todo o processo de colonização e perpetuação da violência que foi feita aqui no Brasil a respeito tanto da violência física como da simbólica, do negro, do indígena, dos povos originários, das mulheres e todos os outros tipos de comunidade, né? Voltando para uma cultura de paz, né? Que é um critério que é bem interessante, porque falo aqui para vocês que eu comecei a estudar violência em 2008, né? Então, faz mais de 18 anos que eu estudo violência e faz 7 anos que eu estudo a não violência. Então, eu fiz um caminho meio que inverso. Comecei estudando o que é violência, né, a prática da violência no nosso dia a dia, na sociedade, e o que promove uma cultura de paz através da comunicação não violenta com Marshall Rosenberg. Eu até tinha dito, se esse momento
fosse presencial, teríamos feito, né, na verdade, uma dinâmica voltada para a comunicação não violenta, que é ótima nesse sentido, quando a gente tem todo esse apoio presencial. Não que aqui não seja bom, também é um ambiente ótimo, tudo, a gente precisa ser válido e aproveitar todos os espaços para construir, né, essa proximidade com novas aprendizagens, e também gostaria muito de ouvir vocês aprendendo, né. Então, aqui tem algumas possibilidades pedagógicas. No mestrado que eu fiz no Prof. História, na UFRN, né, que é alinhado com a UFRJ, a gente precisa criar um produto para a sala de aula, que, na verdade, é um produto didático. O Prof. História, ele é alinhado para a prática da sala de aula, ele é diferente de um mestrado acadêmico. No mestrado acadêmico, geralmente, é voltado mais para a pesquisa. O mestrado do Prof. História, o mestrado profissional, você precisa desenvolver um produto, é um retorno que você dá, na verdade, para a sociedade, né? Como você pode contribuir enquanto pessoa e professor dentro da sua sala de aula, e da sua sala de aula repercutir, assim, de uma forma para a sociedade. Então, eu coloquei aqui algumas possibilidades pedagógicas que eu utilizei, que vocês podem utilizar futuramente, e pode ter uma infinidade de fontes históricas, né? Como eu sou da área da história, e quando eu fiz o meu curso, era licenciatura e bacharelado, eu gosto muito de trabalhar com a parte de pesquisa. Então, desde 2006 que eu trabalho com o uso de processos criminais como fonte histórica. Então, eu usei novamente processos criminais daqui da comarca de Natal, do depósito judicial. O depósito daqui, na época que eu pesquisei, ele ficava ali em Neópolis, do outro lado da passarela, né? Então, eu estive lá, agradeço ao pessoal, não sei se eles vão ver esse vídeo futuramente, mas sempre que estou falando a respeito dos processos criminais, agradeço ao pessoal do depósito judicial que me recebeu de braços abertos e que me acolheu, né? Para pesquisar no depósito judicial, você precisa fazer um documento solicitando para o promotor que tiver no período, né? A pessoa que tiver à frente, para que essa pessoa autorize a você lidar com esses documentos históricos. E aí, lá no espaço do depósito judicial, pelo menos nas 3 vezes que eu pesquisei, que eu fui até lá, né? Os 3 momentos, na verdade, porque não foi só uma vez, eu fui em momentos diferentes e eram durante 1 mês, 2 meses, e eu pude ter o contato com esses depósitos. Você vai para dentro do local e escolhe os processos que você gostaria de trabalhar, né? Na verdade, que você gostaria de abordar os temas. Então, primeiramente, eu trabalhei com os processos criminais voltados para crimes de defloramento e sedução, isso em 1929, ainda, em Natal, e 1914. Então, teve uma mudança no Código Penal em 1940, e a gente sabe que o crime de defloramento, para quem nunca ouviu falar nessa palavra, é uma coisa nova, né? O defloramento é o fato da mulher se entregar para o homem, né? Ela perde a virgindade, mas não tem meios de violência. Como assim? Vou dar um exemplo. A questão do ímen era uma questão primordial para o casamento, né? Até a década de 1930. Depois disso, foi tendo toda uma repercussão. Não que isso não fosse tão importante, mas a gente sabe que a sociedade ela foi passando por uma mudança de mentalidade, né, de pensamento, e aí o ímen ele não ficou mais tão preponderante. Também não quer dizer que todos os homens que viviam naquela época utilizavam o ímen como uma questão preponderante para o casamento, né, o fato da mulher ser virgem. A gente sabe que existem pessoas de pensamentos de várias formas, em vários momentos históricos diferentes. Então, o crime de defloramento é o fato da mulher perder a virgindade, né, ou não ter mais a virgindade, se entregando. Então, vou dar um exemplo aqui do processo criminal. Ela era noiva de um rapaz, o rapaz dizia, a gente já vai casar amanhã, então vamos ter a nossa relação sexual hoje, né? E aí a mulher acreditava nesse homem, tinha relação sexual antes de consumar o casamento, e aí depois o homem dizia, não quero mais casar com você não, se você foi comigo é porque você já foi com qualquer um, porque é justamente esse discurso que é utilizado no processo criminal. E aí, perante a sociedade, essa mulher ficava desonrada. Ela precisava ter testemunhas para comprovar que ela era uma mulher, vamos dizer assim, direita na sociedade, honrada, uma mulher de família, de moral intacta. E aí vem as testemunhas justamente para falar sobre esse caso. Então, esse era o crime de defloramento, que, de acordo com o Código Penal, da mudança que teve já a partir de 1940, passou a ser crime de sedução, né? Que dizia-se que o homem seduziu e aproveitou-se da ingenuidade da mulher para poder falar isso. E aí teve uma redução também na idade, né? Se antes era até 21 anos para a mulher, ela ia atrás de recorrer a isso, e no caso era para ela comprovar a honra e casar com o homem, né?
Imagine você ter sua moral assim meio que, ou a sua palavra difamada por aí, você ter que casar com essa pessoa que lhe difamou. Então, poderia ser isso, essa mulher poderia recorrer ao casamento com esse homem, então ele poderia cumprir uma pena, né? Então, existia essa diferença. E o crime de estupro, que foi o que eu trabalhei nos processos criminais, já agora da dissertação, que é justamente o desvirginamento da mulher mediante o uso de força. Então, tinha toda uma questão no processo criminal de se ter, se esse ímen foi rompido ou não, e aí eram desconsideradas até as mulheres que tinham a questão do componente físico do ímen elástico, né, que a gente sabe que existem esses casos. E aí, muitas vezes, a mulher ia recorrer a isso e ela não conseguia comprovar que ela tinha sido desvirginada, não tinha sido usada a violência justamente pelo tipo de ímen que ela tinha. Então, era toda uma questão de desgaste, né? Era colocado o médico legista, o ITEP, então tudo isso é acrescentado no processo criminal. Então, utilizei também essas estatísticas que apresentei para vocês, né, no produto da dissertação, mapas, reportagens, leis, dados fornecidos pelo governo a respeito da violência, que dá um impacto maior, porque são dados apresentados pelo governo, né? Você está lidando com dados realistas ali para trazer para o aluno. O racismo, ou então outras temáticas que você consiga, uma revista em quadrinhos ou outra coisa. A gente tem uma infinidade de fontes que conseguem discutir esse tipo de tema, né? Propagandas, documentos, imagens, obras de arte, relatos pessoais, ou não, né? Você pode alterar. Nos processos criminais, eu alterei o nome da vítima, do réu, logicamente, e os dados também de endereço, para que não repercutisse, né? É uma questão de ética. E aí, aqui eu trouxe para vocês esse processo criminal que eu utilizei, que ele é de Natal de 1954. Todo mundo está conseguindo visualizar bem esse processo? Tá, né? Então, esse processo crime, ele é de 1954, é o artigo 213, que refere-se ao estupro do Código Penal, né, de 1940. E aí ele é combinado com mais 2 artigos. Então, eu levei esse processo transcrito aqui para os alunos em sala de aula. Inicialmente, a gente analisou esse processo, né, que mostra que o denunciado, no caso, era um homem de 33 anos de idade, ele era taifeiro, da base da aeronáutica, e, no caso, a gente já vê aí a questão da violência simbólica e da violência física, porque ele era uma pessoa que ocupava um cargo considerado sério pela sociedade, ele era um militar, tinha um emprego fixo, tinha uma casa fixa, uma esposa, filhos, e era extremamente respeitado na sociedade, né? E a denunciante, justamente, a vítima, é uma menina retirante, né? Com 15 anos de idade, quando iniciou-se o processo, ela tinha 14 anos de idade, e ela era retirante, uma pessoa vinda de Quixadá, ou seja, uma pessoa em vulnerabilidade social. Então, ela foi empregada na casa da família, é o que gera, assim, uma curiosidade muito grande aos alunos, né? Cada aluno é um mundo, e cada aluno ele vai, do ponto de vista, ele vai observar aquilo que toca mais ele, né? E teve um aluno, na época que eu fiz a aplicação desse trabalho em Felipe Camarão, eu sou professora do Veríssimo de Melo, de manhã, e de São Gonçalo à tarde, e quando eu apliquei esse trabalho, gosto muito dos meus alunos que me ajudaram a colocar em prática inicialmente, né? Hoje eu já apliquei essa oficina várias vezes, mas eu tenho um carinho muito grande pelos alunos que me ajudaram a construir esse trabalho, né? Quando eu estou falando, às vezes eu fico até emocionada, porque chegou ao ponto, assim, deles quererem tanto fazer o trabalho em sala de aula, de que teve aluno, eu deixei o print, inclusive, do aluno falando isso, da mensagem dele, né? 6 horas da manhã, deixei o print na minha dissertação, ele mandando mensagem para mim, dizendo que um determinado professor não iria poder estar na escola, já tinha avisado a eles, e que eles teriam um horário vago disponível, e ele perguntava se eu queria ficar 3 horários com eles, né? Então, para um professor, isso é extremamente enriquecedor, porque quando você está na sala de aula, você sabe que o aluno, às vezes, o que ele menos quer é a sua aula, ele quer ir embora, muitas vezes, quer ir embora mais cedo, quer jogar bola, seja lá o que for, e você recebeu um áudio de 6 horas da manhã de um aluno comprometido em lhe auxiliar no processo de você construir, porque eu disse a eles, né, eu estou terminando o meu trabalho de dissertação e gostaria muito de aplicar primeiramente com vocês. Então, vocês são parte primordial da construção desse trabalho. O nome desse aluno é o William, ele mora lá em Felipe Camarão.
e ele mandou o áudio na época: professora, você quer ficar 3 horários com a gente? E, para minha surpresa, era unanimidade. Ele já tinha acordado isso com a sala de aula, né? E o melhor de tudo, que a gente sabe, né, que o aluno ele pergunta logo: professora, esse trabalho vale ponto? E em nenhum momento essa turma do 9º ano A, ela me perguntou se professora vale ponto. Não, o negócio deles era me auxiliar no processo de aplicação do trabalho e a curiosidade, né? Porque como se trata de um processo criminal, eles diziam: professora, eu estou me sentindo aqui como investigador. Está parecendo que eu sou um detetive e estou juntando os pedacinhos para saber se essa mulher, né, se ela realmente teve culpa nesse estupro, tinha alunos que perguntavam isso, ou se ela foi realmente, de fato, uma vítima, a credibilidade. A gente via que o discurso maior não era esse, logicamente, o discurso maior dos alunos era justamente acreditando que essa menina ela realmente estava falando a verdade, e no decorrer do processo a gente vai ver de fato isso, a constatação disso, né? Então, era uma menina vinda de Quixadá, retirante, que veio para trabalhar nessa casa de família. E quando ela veio para trabalhar, esse homem se aproveitou, né? Que a esposa dele tinha ido para um culto, ela era evangélica, ele aproveitou que estava sozinho com essa menina e pegou uma faca e ameaçou e estuprou. Então, na abertura do inquérito já fica claro a vulnerabilidade social da vítima. Após esse processo criminal, a gente tem outras etapas que eu utilizei com os alunos, né? Eles vão preencher uma ficha catalográfica, justamente verificando quem é a vítima, qual é a idade da ofendida, o que é que ela estava fazendo, e aí é onde os alunos atentam: professora, 15 anos de idade, ela não estava na escola, não, ela não estava estudando, e aí a gente vem para uma narrativa que era bem comum, né? Até a década de 80, por exemplo, 70, era muito comum, muitas mulheres, muitas meninas virem do interior, não que hoje não seja, a gente sabe que ainda existe, mas era muito mais comum essas meninas vindas do interior que vinham para a capital, morar em casa de família durante o dia para trabalhar e estudavam durante a noite, né? Eu conheço várias pessoas, amigas da minha mãe, que hoje são professoras aposentadas, que viveram justamente essa realidade, né? Vieram de interiores para estudar em Natal, moravam em casas de família e conviviam com toda essa realidade. Então, alguns alunos abordam essa questão, outros observam a questão, porque tem uma das perguntas da ficha catalográfica, eu não coloquei aqui, senão iria ficar muitas informações, né, muitos slides, e poderia ficar muito cansativo para vocês. Mas eu tenho uma ficha catalográfica que eles preenchem, caso alguém tenha interesse, eu coloco depois o link da dissertação, que tem todo esse material completo para vocês darem uma olhada, porque esse processo criminal, ele está logo em cima mostra o artigo 213, que é o estupro, e ele está combinado com o artigo 226, com os 2 parágrafos, né, do 2º e o 3º, do Código Penal, que tem o agravamento da pena, que aí os alunos eles fazem essa análise, que é esse segundo slide, mostrando justamente o fragmento do Código Penal, que o artigo 213, que fala sobre constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, é o estupro, né? A pena de reclusão é de 6 a 10 anos, e a conduta, se ela resultar numa lesão corporal de natureza grave, era feito o exame de corpo e delito, ele é anexado ao processo criminal, e ele tem um agravamento se a vítima for menor de 18 anos e maior de 14 anos de idade, né? E aí tem um artigo combinado, 226, o primeiro parágrafo, que diz: se o crime é cometido com o concurso de 2 ou mais pessoas, que não foi o caso dela, e o segundo, que é onde ele entra, justamente, se o agente agressor, né, ele é um companheiro, um cônjuge, um tutor, um curador, um preceptor ou um empregador da vítima. No caso, ele é um empregador e também tutor da vítima, porque ele recebeu essa menina de 15 anos, na época ela tinha 14, na verdade, e no decorrer do processo ela completa os 15 anos, e praticou esse ato, né? Então, a gente vê a configuração dos dois tipos de violência aí, a agressão física com estupro e a agressão, a violência simbólica através da hierarquia de poder que ele ocupava, né? Ele era uma pessoa que tinha um emprego considerado um emprego bem, moralmente falando, na sociedade, era uma pessoa tida como uma pessoa responsável perante a sociedade, já que ele era militar. E aí tem aqui do lado um anexo 6, a fonte número 4 da Lei Maria da Penha, né, que foi decretada em 7 de agosto de 2006, que os alunos eles analisam essa fonte. No caso, a Lei Maria da Penha não existia
nesse período do processo crime, eles analisam só essa pena para saber a importância dela hoje na nossa sociedade, né? Do porquê. E aí, o artigo 2º da Lei Maria da Penha já fala justamente a respeito disso, né? Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Então, é uma lei contundente no que se refere a esse amparo à mulher. Então, ela é um marco histórico no avanço de direitos das mulheres, né? A Lei Maria da Penha, que foi sancionada durante o governo Lula, de 2006, e a gente sabe que do quanto ela foi importante desde esse período, logicamente, casos de homicídio e feminicídio continuaram acontecendo contra as mulheres, mas a gente sabe da importância da Lei Maria da Penha nesse sentido de proteger, né, e de certa forma, meio que brecar determinados comportamentos. E aí eu também utilizei como fonte histórica com os alunos na aplicação da oficina essa imagem desse quadro que foi feito por Artemisia Gentileschi, né? Na oficina que eu pratiquei com os alunos, ela foi dividida em 2 momentos diferentes, no primeiro dia e no segundo dia, e nesses momentos, que durou mais ou menos 1h30, 3 horas, alguns eu precisei de mais tempo para aplicar, e depois, à medida que eu fui aplicando, foi se enquadrando às 3 horas. Inicialmente, como eu disse a vocês, o aluno me disse: professor, você vai ter 3 horas aqui, pode ficar tranquila. Então, fizemos com muita calma, foi bem tranquilo de aplicar. Então, no primeiro momento, eu trago para eles um vídeo mostrando como a violência ela pode estar na nossa sociedade. Depois eu vou deixar até o link desse vídeo também, ele está na minha dissertação. É um vídeo de André Rabelo, é um psicólogo. Ele tem um canal no YouTube do Minutos Psíquicos, e ele fala o que é violência e como ela se configura em nossa sociedade. Quais são algumas causas que podem predispor a surgir a violência em alguns sentidos, né? E quais são os maiores índices que podem acontecer a violência. E a partir dessa análise do que é violência, a gente foi construindo, por meio do processo criminal, toda essa questão de como a violência ela está presente ao longo dos tempos históricos na sociedade. No segundo momento, eu divido os alunos em 4 grandes grupos, né? No primeiro momento, eu deixo mais eles em dupla para trabalhar em CSI, como eles dizem, né? CSI e detetive, na análise do processo criminal. Eu deixo eles em dupla para auxiliar um, auxiliando o outro. Eu gosto muito dessa questão do trabalho em dupla, em grupo. E aí, no segundo momento, no segundo dia, a gente faz esses trabalhos, divido a turma em 4 grandes grupos, né? E aí eu divido em idade antiga, idade média, moderna e contemporânea. Então, eu entrego para cada grupo uma fonte histórica, geralmente uma imagem e um texto, falando a respeito daquele período, daquela determinada fonte. Então, como é que era o tratamento da mulher através do discurso de Aristóteles na Idade Antiga. Na Idade Média, eu utilizo também outras fontes. Por exemplo, utilizei um discurso de São Tomás de Aquino, e utilizei também uma imagem de uma escravizada sendo queimada a fogo, do livro de Federici. Deixei até aqui também. O Caliban e a Bruxa, falando sobre a Idade Média, né? Mostrando esse livro aqui que ele consegue falar muito, extremamente importante na minha dissertação na construção, falando sobre como a mulher ela era vista no período da Idade Média e na transição para a Idade Moderna, né? Como criou-se essa divisão dos espaços da mulher nesse período. E aí, na Idade Moderna, que essa fonte faz parte, eu entrego essa imagem e entrego também uma outra, que é de Etienne Arago, que é Castigo de Escravos, que tem uma outra imagem, eu posso mostrar para vocês, deixar aqui também, de uma escravizada utilizando um tapa-bocas, na verdade, né, um tapa-bocas para que ela não pudesse se alimentar e nem reclamar do que ela estava passando. E na Idade Contemporânea, eu vou mostrar para vocês, mas eu utilizo muito o relato de Carolina Maria de Jesus. Deixei aqui separado também, Quarto de Despejo. Eu utilizo um relato dela com o pessoal da Idade Contemporânea, né, do grupo da Idade Contemporânea. E aí, os alunos eles vão construindo essa narrativa, eu entrego para cada grupo uma cartolina, uma parte mais prática, né,
além dos vídeos que a gente vê da reportagem do G1, que eu vou mostrar aqui para vocês e deixo o link também, essa parte é dos alunos colocarem mais a mão na massa e construírem um cartaz. Eles vão construir, eu entrego coleções, né, deixo eles bem à vontade, para que eles possam construir como a mulher ela era vista naquele período, e depois eles têm um momento para apresentar para a turma, naquele sentido, né, da idade antiga, média, moderna e contemporânea, como a mulher ela sofreu em vários aspectos a violência de gênero, né? E eu trouxe especificamente esse daqui falando da história de Artemisia Gentileschi, que foi uma pintora do período da Idade Moderna. Ela aprendeu a pintar com o pai dela, do período já renascentista, e aí a gente vê que a Artemisia ela foi estuprada por um amigo do pai dela, que veio ficar durante uns dias na casa, e ela demorou 1 ano para poder dizer isso ao pai e trazer isso para a sociedade. Então, a Artemisia, que era uma mulher, né, que sabia pintar, um ofício aprendido com o seu pai, ela precisou criar coragem durante 1 ano para poder dizer. Nessa época, a pena para o estupro na Itália, que era o local onde ela estava, era ou o algoz, né, o agressor, ele passar 2 anos exilado, ou então ele se casava com ela. Então, a pena era justamente essa. Ou você se casava com seu agressor, ou então você passava 2 anos exilado. Ele escolheu o exílio. E a Artemisia seguiu, esse é um quadro que ela pintou, eu utilizo esse, que reflete a tela de uma passagem da Bíblia, que fala sobre Susana e os anciãos, né? Que ela está em um momento sozinha, e ela é meio que assediada por 2 anciãos. E aí eu utilizo justamente essa pintura para que os alunos eles possam analisar a figura da Artemisia enquanto pintora, né, nas telas. Ela tem outros quadros que ela pintou a respeito de todo o ódio que ela sentia, né, da raiva que ela sentia a respeito de tudo isso que ela passou. Mas eu trouxe exclusivamente esse porque esse retrato, esse quadro, ele tem vários outros pintores que já fizeram ele. Mas eu acredito que o da Artemisia, ele mostra, de certa forma, toda a questão da importunação que a Susana estava passando, né? Se vocês verem esse quadro que foi pintado por homens, é diferente. O sentimento que você coloca na pintura e na análise descritiva dele, vindo de uma pessoa que passou por uma situação de violência, é diferente. Você consegue captar, caso você veja as sutilezas, né, do quadro. Então, eu utilizo essa fonte com os alunos. Essa é uma das fontes que eu uso também da Idade Média, que é a que eu tinha dito a vocês, de mulheres sendo acusadas de bruxaria, né, que foi muito comum durante o período da Idade Média e Idade Moderna, a Igreja Católica acusar determinadas mulheres. Eram acusações que vinham de vizinhos, né, acusações porque essas mulheres praticavam, vamos dizer, tinham práticas consideradas pagãs, não eram normativas de acordo com o que a Igreja Católica permitia. Então, a Federici, ela fala muito nisso no livro O Caliban e a Bruxa, e ela retrata justamente como as mulheres foram deixando de lado de ser parteiras, e foi criando-se essa cultura da vinculação do homem a ser o médico, justamente porque tinha uma sororidade muito grande entre mulheres nesse período dos partos. Então, as mulheres parteiras na minha casa, né, todos os meus irmãos vieram ao mundo por braços de parteiras. Minha família ela é de Açu, e todos os meus irmãos vieram por braços de parteiras. Eu fui a única que nasci no hospital, eu sou a mais nova na minha casa. Então, eu fui a única que nasci no hospital. Era um ofício muito difundido, a gente sabe, aqui no interior, e a Federici, ela resgata isso e mostra como o ofício das parteiras ele foi sendo desvinculado dessa questão das mulheres, justamente para que criassem uma divisão de mulheres, né? Porque existia muita sororidade. Então, mulheres que eram estupradas muitas vezes não queriam ter seus filhos. E aí a mulher que fazia o parto, ela firmava um acordo com aquela outra mulher de dizer que a criança nasceu assassinada, ou então questões desse tipo, o infanticídio, né, na verdade. Então, são outros casos de violência dentro da configuração da violência, né? E aí os alunos analisam essa fonte e tem também um infográfico para eles, um texto, né, explicando essa fonte para que eles possam construir, por meio do cartaz, o que é mais inerente a eles, né? O que cada aluno vai ter uma visão totalmente diferente. Eu já aplico essa oficina desde 2022, já apliquei com adultos também, e aí a gente vê que cada pessoa ela tem um ponto único ali a observar de singularidade. É por isso que, quando
o minicurso ele é presencial, é muito bom. Você vê ali o olho no olho, você vê ali aquela pessoa transmitindo de forma individual, repercutindo como aquilo chamou a atenção dela, o ponto de vista de reflexão dessa pessoa. Eu gosto muito de ouvir, né? Eu sou uma ótima ouvinte, e aí eu gosto muito de ouvir as experiências. Então, aqui eu trouxe outras possibilidades pedagógicas, eu vim olhar a hora aqui, 9h38. Eu trouxe aqui algumas outras possibilidades pedagógicas que elas podem ser adotadas também, além dos processos criminais, né, de você utilizar toda uma oficina, você pode também, dentro da aula que você produz, por exemplo, eu tenho 2 horários só com cada turma, né, 1 hora de aula com cada turma eu tenho. Então, às vezes a gente sabe que precisa falar algo que é importante e às vezes não tem aquele tempo todo porque precisa se cumprir um currículo. Então, eu trouxe algumas outras que eu não utilizei na dissertação, mas que também poderia chamar a atenção dos alunos, que é a respeito das propagandas que eram utilizadas em 1950, né? Essa daqui, no caso, mostra um homem sendo servido por uma mulher, né? Ela está trazendo ali o café na cama, e aí tem dizendo, mostre para ela que o mundo é dos homens. Então, a propaganda por si só já fala, né? A gente poderia utilizar para falar como era a construção de uma sociedade na década de 1950. Inclusive, tinham muitas revistas dizendo, faça isso, né, como a mulher deveria se portar, faça isso e segure o seu homem, né, tenha o casamento feliz, consiga um bom marido para viver bem em sociedade. Então, existem as revistas que elas eram voltadas justamente para essas questões, né. Essa propaganda também terrível, que fala justamente sobre essa questão do machismo, né? Um homem de calça social pisando na cabeça de uma mulher que está ali meio que estirada como se fosse um animal, né? E aí, por si só, já diz, é bom ter uma mulher perto de casa. De que forma que você gostaria de ter essa mulher, né? Submissa, né? Uma mulher para lhe servir de uma forma indiscutível. Então, assim, a propaganda por si só, ela fala sobre a polêmica criada nesse período, né? Possa ser que uma propaganda desse tipo, né? A gente sabe que a reformulação das propagandas, a gente tinha, às vezes, uma propaganda de cerveja. Ainda tem, não que não tenha, mas sempre mostrava exclusivamente o corpo da mulher e ela vinha lá com a cerveja servindo ao homem. Então, tudo isso pode ser utilizado em sala de aula para a gente poder discutir. Ah, mas era uma realidade diferente. Exatamente, era uma outra realidade, né? Hoje a gente tem uma realidade totalmente diferente que a gente pode ter muito mais espaço para discutir esses tipos de propagandas, esses tipos de conceito. Ontem mesmo eu estava dizendo, eu sou cria da televisão de 1980, né? Então a gente via aqueles programas, às vezes, a banheira do Gugu. Então as mulheres lá de biquíni vinham pegar o sabonete e às vezes o biquíni escapava, enfim, né? Era toda uma outra realidade que a gente pode discutir de várias formas isso em sociedade. Esse já é um cartaz da luta internacional, né, do Dia Internacional pelo Fim da Violência contra a Mulher, como eu tinha dito a vocês. O feminismo ele se configura de várias formas, e aí vem essa questão da violência simbólica nesse discurso, né? E se você fizesse uma dieta com aquela mulher que está, de certa forma, pela sociedade considerada acima do peso, mas qual é o peso ideal? Qual é o padrão de beleza? Né? O padrão de beleza seria ter uma pessoa feliz, né, dentro do corpo que ela ocupa, mas a gente discute esse tipo de narrativa, esse tipo de discurso, né? E aí foi uma campanha que aconteceu falando justamente a respeito disso, né, desse tipo de violência simbólica que ainda, infelizmente, se configura em nossa sociedade, né, para você tentar se aceitar. Essa daqui a respeito do cabelo, né? E se você alisasse o cabelo? São as coisas que às vezes a gente escuta. Eu escutei isso na época que eu estudava, fazia o 6º ano, escutei isso também de um amigo e gerou assim até uma repercussão grande, porque depois, como a minha irmã vítima também de racismo já tinha passado por isso, e aí alisamos o meu cabelo, né, durante um determinado tempo. Então a gente escuta muito isso, mas que é totalmente diferente, né? Porque um cabelo eu aliso, mas uma cor eu não consigo mudar. Então, é diferente do que a mulher negra passa, né, diariamente a respeito desse preconceito racial com o cabelo, né, o black. E aí a campanha reitera justamente isso, essa narrativa de você escolher o cabelo do jeito que você quer, né. Essa daqui é uma questão que a gente também tem muito a respeito, eu tirei exatamente do link, está aí disponível para vocês verem também, Batalha de Looks. Confira qual famosa vestiu melhor a mesma roupa. E aí cria meio que uma rivalidade entre mulheres, né? Por que precisa ter alguém que veste melhor uma determinada roupa?
Tem um livro que eu deixei aqui, do coletivo Vamos Juntas, né, do movimento Vamos Juntas, que é esse aqui, que fala sobre sororidade. Tem esse, tem mais um outro, que eu estou tentando achar por aqui, mas não achei, daqui a pouco possa ser que eu ache. Que fala tá aqui, do apoio entre mulheres. Né? A sororidade é uma palavra praticamente que diz respeito a mulheres. Então, é o coletivo Vamos Juntas. Né? Por que eu tenho que ser melhor do que a companheira que está aqui do meu lado? Por que eu tenho que não posso ficar feliz com a conquista dela? Por que eu tenho que ter vestido a melhor roupa? Será se ela também não vestiu? Então, meio que essa rivalização de mulheres, como eu disse a vocês, o livro Caliban e a Bruxa, e também o Ponto Zero da Revolução, está aqui, de Federici, ele fala muito a respeito dessa construção da rivalização feminina. Quem é que ganha com isso? Com a rivalidade feminina? Alguém ganha com isso. Né? Então, a gente precisa começar a se questionar. A partir do momento que mulheres se tornam rivais na sociedade, quem é que acaba ganhando com isso? São coisas são reflexões que a gente precisa fazer. E aí essa é uma manchete, né, tirada do G1, eu apliquei essa daí também em sala de aula, que mostra 1 em cada 3 brasileiros, ela é uma imagem direto do jornal, né, do jornal, na verdade, do G1, é um link direto de lá do jornal, mostrando que 1 em cada 3 brasileiros culpa a mulher em casos de estupro. Foi uma pesquisa feita pelo Datafolha. E aí eu trouxe esse link, essa reportagem do G1, ela dura uns 2 segundos, mas eu não vou passar aqui, eu trouxe um infográfico que traz detalhadamente essa reportagem. Eu posso colocar o link dela também lá, está na minha dissertação, mas eu já deixo disponível já direto aqui no chat, né? E aí, nessa reportagem mostra o seguinte, que 65% da população brasileira tem medo de ser vítima de agressão sexual. E aí, a crença de que a culpa pelo estupro é da vítima é maior entre a população mais velha, com baixa escolaridade, e em municípios menores, né? 42% dos brasileiros do sexo masculino acreditam que mulheres que se dão ao respeito não são estupradas. Entre mulheres, o percentual ainda chega a 32%. Então, isso é um dado extremamente, assim, crítico, que eu acho, quando eu trago para a sala de aula, porque a gente vê que, infelizmente, a gente tem essa narrativa do discurso de culpabilização da vítima, né? Como é que uma pessoa, ela já chega no seu grau de vulnerabilidade, foi estuprada, e você ainda precisa dizer qual é o tipo de roupa que você está utilizando, porque alguém está questionando a sua integridade, né? E 37% dessa população diz que mulheres que se dão ao respeito não são estupradas. É como se fosse aquele discurso da violência simbólica de que eu não estupro você porque você não merece. Se você se desse ao respeito, você não teria passado por isso. Né? Você foi oferecida. Né? Essa mulher, ela está me dando bola demais. E, então, é esse tipo de discurso que ainda é preocupante, porque mostra como o machismo está na nossa sociedade intrínseco, assim. Há várias questões. Então, quando os alunos eles discutem, quando eu levo esse tipo de diálogo com os alunos, isso gera uma polêmica muito grande, porque as meninas passam por determinadas situações e elas trazem isso à tona, elas trazem a vivência delas, né? A professora estava de short curto, passei ali, o homem ficou soltando uma piada, e aí minha mãe mesmo preocupada, porque às vezes a mãe, coitada, não tem nem noção do que ela está dizendo ali, porque ela quer, na verdade, a integridade física da filha dela, né? E diz, minha filha, use outro tipo de roupa. Então, é a preocupação, né, por causa da roupa, logicamente, mas acaba se perpetuando essa condição de que achar que a mulher foi estuprada por causa da roupa, né? E aí a gente vê o nível, né, entre os que têm ensino fundamental, 44% a gente vê assim, 30% da população acredita que a mulher que usa roupas provocativas não pode reclamar se foi estuprada. 30%. Os brasileiros dizem isso. Dessa pesquisa do Datafolha de 2019. E aí, 41% entre os que têm ensino fundamental, 44% é a população que tem mais de 60 anos, e 37% está entre os moradores de município. Então, são pessoas de municípios menores. É esse resuminho que está aqui do lado, né? 16% estão entre os que têm ensino superior, ainda tem pessoas que afirmam isso, né? 23% entre a população de 16 e 34 anos e 26% entre os moradores de município com uma quantidade X de habitantes. Então, são índices preocupantes, né? Mulheres do Sul aí em cima tem mais detalhadamente. Eu vou passar só por causa do horário, minha gente.
E aí tem mostrando como a violência simbólica ela se configura, a gente viu a violência simbólica através do discurso narrativo de que é culpa da mulher, caso ela tenha sido estuprada, infelizmente ainda existente na nossa sociedade, e aí vem a Federici falando da questão do trabalho doméstico, que é outra questão que eu aponto na minha dissertação, né? Eu acredito que se eu fizer essa pergunta que eu vou fazer agora a vocês, aí muitas mulheres elas vão se ver nessa realidade, né? A gente nasce sabendo fazer o trabalho doméstico ou a gente aprende a fazer o trabalho doméstico? Né? Então, por que o trabalho doméstico ele foi colocado como inerente da condição e da capacidade feminina? Como se a gente já tivesse nascido exatamente para ser mãe e para saber do que fazer dentro de uma casa. Então, a Federici, ela discute exatamente esse ponto. Né? Por que o trabalho doméstico ele foi atribuído às mulheres? Ele não é remunerado, alguém ganha com esse tipo de condição, da mulher executando esse tipo de trabalho dentro de casa, não tem uma remuneração, e ela ter sido educada para saber que ela era como se fosse uma aptidão física e mental já inerente à condição de ser mulher, né? Um tributo natural da psique e da personalidade feminina, tem dizendo aí bem nítido. Então, a Federici, ela vai falar justamente nesse ponto, né? E aí, quando a gente vem para a nossa sociedade e ouve mulheres que dizem, eu não quero casar, não quero ter filhos, essas mulheres ainda são julgadas em nossa sociedade, né? Não é porque eu sou casada, porque eu tenho uma filha, que eu vou julgar esse tipo de condição. Eu estou falando a partir do meu ponto de mulher casada, tenho uma filha. E aí, por que eu iria julgar a mulher que não quer casar e não quer ter filho? Então, a Federici, ela trabalha justamente nessa condição da violência simbólica do trabalho doméstico, né? Como um homem poderia pensar a partir desse ponto, né? Eu, enquanto marido, né, eu divido as atividades domésticas com minha esposa, né? Então, é uma coisa a se pensar, né? Eu divido, né, as atividades domésticas, eu auxilio na criação do meu filho, né? Porque a gente sabe que existem várias mulheres que são casadas, mas que as crianças acabam sendo órfãos de pais vivos, né? A mulher ali, ela se desdobra em 500 formas diferentes para dar conta da casa, do marido, do filho, da carreira, de tudo. E aí é uma condição que a Federici, ela vai questionar muito, né, nos 2 livros que eu mostrei para vocês, o Ponto Zero da Revolução e o Caliban e a Bruxa. E aí mostra essa condição do trabalho considerado um trabalho do lar doméstico feito justamente pelas mulheres escravizadas na nossa sociedade, né? Nessa pintura, que pode ser trabalhada também com os alunos em sala de aula, para que eles vejam a forma como as crianças negras eram tratadas aí, a mulher branca sendo servida, a mulher negra servindo, o homem negro observando, os homens negros observando, né? Então, pode ser feita toda uma análise crítica da pintura da época, né? Que é de Jean-Baptiste Debré, contemporâneo ao período de 1768, entre 1768 e 48, né? Então, tem o pessoal das artes aqui, da arte, né? Pessoal da língua portuguesa, são várias formas que podem ser trabalhadas como proposta didática em sala de aula. Eu acredito que o pessoal da matemática, não sou muito bom em matemática, viu, minha gente? Gosto de contar dinheiro, mas a parte da matemática eu já não gosto muito. Não entendo, na verdade. Tenho uma amiga, Jadina, se ela estiver por aí, não sei, já tentou me ensinar a dividir várias vezes, né? Mas, enfim, o pessoal da matemática poderia utilizar esses dados, né? Não sei como isso poderia ser feito com os alunos, mas a gente poderia pensar como pode ser feito em sala de aula, como proposta pedagógica, né? O pessoal da língua portuguesa, os textos, a pintura, a descrição de uma pintura. Vocês têm uma criatividade enorme, podem me chamar para auxiliar, caso necessário também, né? Vou com o maior prazer. E aí, aqui, a questão da venda, né, desses equipamentos, uma propaganda de 1968, falando sobre os eletrodomésticos que auxiliavam a mulher moderna desse período, né? Então, se você era uma mulher moderna, deveria ter todos esses instrumentos lhe auxiliando. Então, aqui é falando mais de uma mulher da sociedade de classes, né? Classe média alta, provavelmente para ter todos esses eletrodomésticos em volta dela. E qual tipo de condição? Poderia ser utilizado de várias formas, né? O trabalho doméstico sendo inerente à capacidade feminina, a condição social dessa mulher, né? Enquanto essa mulher estava com todos esses amparados, a mulher negra provavelmente estava lutando para sobreviver em sociedade, né? Então, a gente tem várias ideias aí de reflexão. E o trechinho de Carolina Maria de Jesus, né? Que fala a respeito
da realidade que ela vivenciava. Então, eu trouxe 3 trechos diferentes, né? Eu uso um texto maior na minha dissertação, que é ela falando a respeito dos filhos dela, de como ela acordava e preparava um mingau para um pão, da dificuldade da alimentação que ela não tinha. Esse livro aqui, Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus, Diário de uma Favelada, né? E aí ele é bem interessante porque ele traz à tona a realidade da vulnerabilidade da mulher negra desse período. Carolina, ela era catadora de papelão e vivia com a família dela, né, no Rio de Janeiro, e ela tem vários relatos, né? Nesse 15 de julho de 55 era aniversário da filha dela. E aí ela diz, né, eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Então, muitos alunos, eles se identificam nesses relatos, né? Teve um aluno que disse, professora, mesmo diante de toda a questão dela não ter, né, da escassez do dinheiro, da questão da vulnerabilidade, ela tinha tanto carinho pelos filhos, né, que é só ela criando os filhos, e ela procurava dar o melhor para ela, né? Parece até a minha mãe. Então, assim, os alunos, eles se enxergam em algumas realidades que a gente traz para a sala de aula, né? E isso é o mais, assim, é o que eu acho mais fantástico de trabalhar determinados tipos de conteúdos dentro de sala de aula, né? E aí essa outra citação dela falar, né? Que saiu furiosa, com vontade de quebrar tudo e destruir tudo, porque ela só tinha feijão e sal para se alimentar, né? Eu reduzi aí um pouco para não ficar tão a leitura ficar tão extensa. Fui na sapataria retirar os papéis. Um sapateiro perguntou-me se o meu livro é comunista. Respondi que é realista, e ele disse-me que não é aconselhável escrever a realidade. E a gente sabe que o livro de Carolina, hoje em dia, é uma referência enorme, né? Então, que bom que ela escreveu a realidade, que ela trouxe à tona tantas situações que as pessoas de comunidade passavam, né? Carolina conseguiu até fazer com que os seus familiares, né, tivessem um retorno financeiro em cima disso, através da leitura do livro, né, da educação, que eu acredito que é um desafio diário da gente, enquanto professor também, é mostrar para os nossos alunos que a educação, ela é válida em todos os sentidos, ela traz um retorno, não é imediato, como a maioria dos influencers digitais mostram, né, por aí, que o retorno às vezes é imediato, falando de tal, começou a gravar vídeo, ficou rico, isso, o YouTube é tal, famoso. Então, a educação, ela traz um retorno um pouco mais lento, um retorno para você viver com dignidade em sociedade, mas eu acho que é um desafio diário da gente, enquanto professor, né, mostrar que a educação, ela é válida para você alcançar os seus objetivos, né, seus sonhos. E aí, esse outro relato de 11 de agosto, que ela diz que estava pagando ao sapateiro e conversando com um preto que andava lendo um jornal. E ele estava revoltado com um guarda civil que espancou um preto e amarrou numa árvore. O guarda civil é branco. E há certos brancos que transforma preto em bode expiatório. Quem sabe se o guarda civil ignora que já foi extinta a escravidão? Então, há tempos, né? E é um questionamento dela daquele período. Toda essa situação, né? Que até hoje a gente ainda se depara com esse tipo de realidade. E as reflexões que vocês podem trazer a respeito de toda essa apresentação, podem ter outros também, logicamente, né? Mas pode surgir, né? De que modo a vulnerabilidade social afeta mulheres e crianças no mundo, no Brasil, na minha comunidade? Como eu, a partir do meu lugar social, posso contribuir com o antirracismo? Então, de que forma eu, enquanto professor da rede pública, de determinada comunidade, localidade, eu posso trazer essa temática para a sala de aula, né? O que é que isso vai impactar na vida dos meus alunos? Como eu posso refletir a partir do chão da minha sala de aula novas possibilidades pedagógicas, né, que discutam os papéis de gênero socialmente construídos, né, que é essa configuração do que é ser mulher, do que é ser homem em sociedade, quais são esses estereótipos, né? E a partir da minha sala de aula, né, que é o nosso espaço, né? Quais as práticas que eu posso adotar para construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Que é repensar certas formas, né, do auge ou do alto da minha condição social. O que é que eu posso fazer, né, que impacta, de certa forma, numa construção de uma sociedade mais justa, de um caminho mais igualitário, com menos antirracismo, de uma política que promova mais uma comunicação voltada para a paz, né, para a comunicação não violenta, para a reflexão de ideias que sejam mais de tolerância, né, de respeito às divergências. Então, de que forma eu posso utilizar tudo isso em sociedade?
Deixa eu colocar só aqui. Tem as referências, mas de antemão já quero agradecer. Agradeço também a minha professora, minha orientadora, Maria Emília, que foi que me ajudou na construção desse trabalho, na época que eu fazia a dissertação do mestrado. Foi uma pessoa extremamente importante com os apontamentos que ela fez e é até hoje. Mando um grande abraço para ela, caso ela veja esse vídeo depois. Agradeço demais, agradeço a Alessandra, agradeço a presença de vocês, né? Deixo também aqui as referências. Estou vendo a hora, vi que acabei dentro do horário que eu queria, que eu gostaria muito de poder ouvir vocês, caso alguém tivesse alguma coisa a falar, né? Algum apontamento a fazer. Tem um Padlet também que eu gostaria de inaugurar com vocês, vou deixar para caso alguém não queira falar e deseje deixar lá algum recado, um feedback, alguma coisa, vou deixar e gostaria muito de ter esse momento justamente para isso, né? Então, esses são só alguns apontamentos que vocês podem fazer, vários outros que não estão aqui de cara e que, como eu disse, né, o mais rico é justamente a individualidade de cada um. E quando a gente dá as mãos, né, cria essa coletividade em prol do maior compromisso social. E aí deixo as referências para vocês dos livros que eu utilizei na construção do trabalho, né? Estão todos aqui também. Eu acredito que esse material pode ficar disponibilizado em PDF para que vocês possam dar uma olhada. E agradeço, muito agradeço demais pela atenção de vocês até aqui. Muito obrigada, minha gente.